Olá, é com imensa alegria que retomamos as nossas lições introdutórias à ética, depois de um pequeno intervalo, umas férias, né? E agora, nesse segundo semestre, trataremos das éticas modernas. Estamos ainda durante a pandemia, em fevereiro de 2021, portanto, continua o trabalho remoto e assim utilizaremos desse expediente de videoaulas para transmitir algum conhecimento relacionado à história da ética. Bem, nas próximas 20 videoaulas, né, discutiremos autores, temas, correntes éticas de um período bem específico, que é o período da modernidade. Então, a primeira pergunta é: o que é, afinal de contas, uma ética moderna? Nesse sentido, cabe lembrar da 8ª videoaula, onde fizemos um contraste entre éticas antigas e éticas modernas. Por gentileza, quem não assistiu àquela videoaula, é bom, né? E aqueles que já assistiram, talvez vale a pena relembrar alguns conceitos que já foram tratados lá. Passaremos eles hoje de uma forma um pouco mais breve. Bem, antes de fazê-lo, é importante mostrar aqui uma certa adaptação da biblioteca. As questões das éticas antigas, agora as obras, os autores, né, ficaram aqui num outro lugar. E aqui o que a gente pode vislumbrar são as éticas modernas. Nós começaremos com as contribuições da filosofia britânica, né, os moralistas britânicos, em especial Hobbes, talvez o primeiro grande eticista moderno, né, segundo alguns autores. Depois Locke, né, ambos são considerados contratualistas na filosofia política, mas como veremos, em Hobbes há alguns pressupostos éticos muito importantes. E claro, John Locke é reconhecido por ter criado uma ética baseada em direitos naturais. Tanto o contratualismo atual, contemporâneo, quanto uma ética baseada em direitos, né, são, no final das contas, éticas deontológicas. Né? Bem, depois passaremos para Kant, o autor que é considerado o mais importante filósofo da ética moderna, se não de todos os tempos. Né? Nós vemos aqui a maior parte da obra em alemão, que usaremos, a tradução inglesa e algumas traduções da língua portuguesa que serão necessárias quando nós tentarmos refinar alguns conceitos da ética kantiana. Bem, aqui temos depois disso, então, os utilitaristas, né? Começaremos estudando Bentham, Mill, né? E alguns dos seus desdobramentos contemporâneos. Depois disso, trataremos também, nesse período, um certo questionamento do conceito moderno, do que é a modernidade, e, consequentemente, a discussão sobre a chamada pós-modernidade, né? Que começaria no século XIX com o historicismo, com autores como Friedrich Nietzsche e outros, né? Marx, Freud, etc. Né? Bem, esse então é o panorama para as próximas 20 videoaulas, e começaremos hoje simplesmente com uma introdução geral, né, à chamada ética moderna. Bem, assim como na antiguidade, né, nas éticas antigas, a pergunta fundamental era: qual é a melhor forma de viver? Na ética moderna se tem também uma pergunta fundamental que é diferente das éticas antigas. E essa pergunta é esta aqui: como devo agir? Então, 3 observações sobre essa pergunta. Primeiro, né, o foco aqui é a ação, os atos humanos. Né? Nas éticas antigas, a pergunta era qual é a melhor forma de viver, então se tratava, né, de um modo de vida e não supostamente só de ações. Então, enquanto os antigos focavam em qualidades de caráter,
na felicidade, no prazer e nos outros bens que constituíam uma vida boa, os modernos tentam estabelecer o que é agir de forma correta. Então, o foco é a ação. Tá? Bem, depois, a categoria importante aqui é certamente dever. Tá? Então, se diz que uma moral moderna é centrada na noção de obrigação moral, de dever. E aqui, então, um esclarecimento inicial. Tanto o utilitarismo quanto a ética de Kant, tá, são consideradas éticas deônticas, né, centradas na obrigação do agir. Tá? Claro, não confundo aqui com deontológico, porque o utilitarismo não é uma ética deontológica, mas sim teleológica, como logo mais veremos. Agora, a outra observação importante sobre essa pergunta, né, além de mostrar que a obrigação moral passa a ser a categoria ética fundamental, é que ela é dirigida, é formulada a pergunta de uma certa maneira, né, como eu devo agir. Né? Então há aí uma pressuposição também, né, de mudança do eixo referencial das discussões éticas, que deveriam ser feitas em primeira pessoa. Quer dizer, a pergunta é como eu devo agir. Né? Então, como veremos, essa é uma ideia tipicamente moderna. Né? As obrigações são dirigidas a agentes pensados em primeira pessoa. Bom, como veremos, os principais modelos, então, né, trabalham a partir dessa questão fundamental, como devo agir, que é contraposta à pergunta fundamental das éticas antigas, estudadas aí nas últimas 20 videoaulas. Bem, rapidamente também eu gostaria de simplesmente lembrar e salientar, né, que, em geral, se consideram outros critérios para fazer a distinção entre uma ética antiga e uma ética moderna. Né? Bom, há, claro, um critério puramente cronológico, né? Lembrando aqui de John Rawls, por exemplo, né? Ele diz que a ética moderna é a ética feita nesse período que vai de 1600 a 1800. Bem, claro, alguns dos autores que nós vamos estudar escreveram as suas principais contribuições nesse período, né? Locke, Bentham, por exemplo, que até nem é mencionado, né, por Rawls, parte da obra do Kant também. Agora, não é muito claro que a gente possa fazer esse recorte histórico de forma tão precisa sem criar arbitrariedades. Né? Então vamos pensar aqui na modernidade num sentido um pouco mais lato, né? Incluindo sim, claro, o renascimento, né, da cultura grego-romana contra a predominância da filosofia medieval, mas vamos também recordar, né, que aconteceram coisas importantes no início da modernidade. Em primeiro lugar, até mesmo do ponto de vista histórico, né? Por exemplo, as grandes descobertas, o surgimento da ciência experimental, com Galileu, com Newton, né? Esses acontecimentos são importantes porque se rompe com a filosofia aristotélica que fazia um certo apelo a causas finais da natureza. Né? Quer dizer, a ciência moderna é mecanicista, com Galileu e com Newton se explicam os fenômenos naturais sem apelo a essa forma de compreensão da natureza. Né? Bem, nós temos também as grandes descobertas, nós temos, enfim, entre aspas, né? A América foi, então, desde um ponto de vista europeu, descoberta, né? Claro, havia os povos pré-colombianos aqui, com suas visões de mundo e tudo mais, mas isso rompe uma certa mentalidade, né, europeia, que é importante, que caracteriza a modernidade. Então, com isso surgem outros fenômenos. Por exemplo, a partir de guerras religiosas, a separação entre igreja e Estado, né?
a chamada secularização, exatamente porque se perceberam que haviam outros costumes no mundo e isso levou alguns a questionar a existência de Deus, da alma, etc., que eram típicos da religião predominante na Europa naquele período. Há algo claro também de um ponto de vista filosófico importante, que é a tese cartesiana, né, de que o fundamento de um sistema filosófico, incluindo a sua parte epistêmica, metafísica, né, e por que não ética também, mesmo pensado em termos de uma moral provisória, se dá a partir de uma proposição autoevidente, apodídica, né, que é o famoso cogito ergo sum. Né? Independente de uma discussão sobre os aspectos filosóficos, né, cabe mencionar realmente que, assim como a pergunta como devo agir, né, é formulada pensando numa primeira pessoa, né, a filosofia cartesiana se funda, né, no cogito enquanto um indivíduo, né, depois de duvidar de todas as formas de saber, encontra uma proposição fundamental que ele não consegue negar sob pena de se autocontradizer. Bem, então há ali uma série de acontecimentos, né, nesse período do início da modernidade. Poderíamos mencionar também a Revolução Industrial, né, logo mais o surgimento do capitalismo, que caracterizam esse período, né, e que então não é possível demarcar só historicamente assim, né, como John Rawls fez. Então vamos lembrar aqui que nós podemos diferenciar conceitualmente uma ética moderna de uma ética antiga de outras maneiras. Por exemplo, enquanto em geral uma ética antiga centraliza suas reflexões na vida boa, né, estabelece o que é o correto, apelando para uma concepção de felicidade, a modernidade prioriza a correção, né, o que é uma ação justa, e faz isso independentemente de um apelo a causas finais, né, ou alguma concepção de bem último das ações. Nós vimos também lá na lição, na videoaula 8ª, né, que alguns autores, como por exemplo Sidgwick, né, diz que é típico da modernidade a introdução de um novo tipo de racionalidade. Enquanto a racionalidade clássica seria universal, na modernidade surge uma racionalidade egoísta, né, como se o bem de um indivíduo, de uma pessoa, pudesse ser buscado a partir dos autointeresses desse sujeito, independentemente de uma compreensão do bem comum. Né? E isso então mostraria, né, uma certa pertinência de pensar no egoísmo ético. Né? Então, não apenas a constatação psicológica de que a maioria das pessoas age, né, buscando a realização de seus próprios interesses, mas que isso deve ser assim. Né? Bom, esse tipo de teoria ética muitas vezes é atribuído a Hobbes. Por isso que ele pode ser também considerado, como veremos na próxima videoaula, o primeiro grande eticista moderno. Bom, mas na base dessa racionalidade, né, egoísta, digamos assim, há uma outra forma de compreensão dos fenômenos morais, que vem então e se diz que é a grande contribuição da modernidade, né, a ética, a invenção da autonomia, pensada primeiramente em termos de uma autonomia individual, portanto associável ao egoísmo ético. Então, tudo se passa como se a modernidade tivesse inventado o indivíduo, né? Quer dizer, aquele sujeito autônomo, independente, que cria as suas próprias leis, ou ao menos depende dele, do seu consentimento, né, se submeter a um sistema de regras. Sem apelo, claro, a grandes verdades, a Deus, ao ergon, a função específica do ser humano, ou alguma concepção de ética mais tradicionalista. Agora, isso não é assim em todos os autores e autoras, como veremos.
Né? Há sim uma concepção individualizada de autonomia, mas em Kant, por exemplo, né, a autonomia significa outra coisa, significa a autoimposição de regras de ação que podem ser universalizadas. Então, não se trata de individualismo e nem de egoísmo ético. Né? Ao contrário, como veremos, há uma moral universal pressuposta e defendida por Kant filosoficamente. E, claro, então, isso seria adequado, né? Dizer que a autonomia é a invenção da modernidade, porque também em Kant, essas regras morais elas são justificadas sem o apelo a tradições ou a entidades supranaturais e assim por diante, né? Ao menos sob o ponto de vista da sua fundamentação. Bem, um outro ponto que cabe mencionar é uma eventual separação, né, entre ética e política, que caracterizaria a modernidade. Sabemos que lá na antiguidade a ética e a política eram indissociáveis. Esse é o caso em Aristóteles, né? A ética é um certo tipo de estudo sobre a felicidade, né? E a política é um certo tipo de estudo sobre o bem comum. Né? Bem, então nos gregos antigos, o bem individual e o bem comum aconteciam concomitantemente, quer dizer, eram realizáveis ao mesmo tempo. Né? Ou ao menos a polis, né, era idealizada a partir dessa tradição platônico-aristotélica, a partir de uma certa investigação sobre a eudaimonia. Lembremos também que, enfim, a polis pré-existe ao Estado, né, ao indivíduo, melhor dito, e que isso mostraria novamente que a filosofia prática, ética, política de Aristóteles é bastante distinta da filosofia individualista moderna. Bom, com isso então se introduz uma outra questão que é, enfim, se a modernidade realiza isso, o que consistiria a pós-modernidade? Né? Introduziremos, enfim, alguns autores, né, nas próximas videoaulas também, que talvez realizem alguns aspectos da modernidade, mas que em outros tentam ultrapassá-la. Então, por exemplo, todo o século XIX, né, é considerado um século historicista, e encontramos ali grandes filósofos como Nietzsche, né, e outros pensadores e pensadoras que procuram ultrapassar os pressupostos éticos da modernidade. Bom, para encerrar então essa videoaula, né, com uma primeira lição mais geral, né, panorâmica sobre a ética moderna, eu gostaria só de mencionar que agora sim começaremos a tratar das contribuições feitas no nosso país, no Brasil, à ética. Como sabemos, né, é costume dividir a história da filosofia no Brasil em 3 grandes fases. A primeira seria do período colonial, de 1500 a 1822. Nesse período não há grandes inovações, segue-se aqui o tipo de filosofia praticada na sede, principalmente em Portugal, né, um certo aristotelismo, um tomismo, que infelizmente serviu durante todo esse longo período para justificar a escravidão, tá? E que as novas ideias, por exemplo, liberais de Locke, etc., somente chegam ao nosso país durante o período imperial, né, de 1822 a 1889, quando se proclama aqui a República. Então, esse período, sim, ele contém ideias novas, né? E a gente vai estudar um autor, né, e algumas das relações, né, que ele tem com outras filosofias, por exemplo, o positivismo, né, que é Farias Brito, né, que cria uma ética importante, interessante, que em alguns aspectos é moderna e em outros segue aquilo que nós conceitualmente chamamos de ética antiga.
Bem, então esse é o projeto para as próximas 20 videoaulas, tratarmos das éticas modernas, né? Cuja, então, pergunta fundamental é como devo agir, e uma resposta nesse sentido vai ser dada por Thomas Hobbes a partir de certos pressupostos éticos do contratualismo político que ele utiliza para justificar a existência do Estado. Então convido a todos e a todas para assistirem à próxima videoaula sobre os pressupostos éticos do contratualismo. Até lá!